O dolo específico na nova lei de improbidade. Essa é, sem dúvida, a mais controvertida e talvez a mais importante de todas as alterações promovidas pela nova lei de improbidade. Agora, inclusive para combater ou para modificar uma jurisprudência consolidada de longa data, somente se admite a configuração de um ato ímprobo se for por dolo. O elemento subjetivo tem que ser necessariamente o dolo. Não existe mais a possibilidade de improbidade culposa. Mas não é só isso. Deixou de ser qualquer dolo. Tem que ser também um dolo específico. E é sobre isso, o dolo específico, que nós vamos falar agora. Para isso, contudo, vamos nos socorrer rapidamente de um conceito do direito penal, dos domínios do direito penal, que nós vamos trazer a ideia de dolo. Dolo é, dentro dessa perspectiva criminal, justamente o elemento subjetivo do crime. É o componente subjetivo da tipicidade, que justamente quer dizer o quê? A consciência e livre vontade de praticar a conduta. Consciência mais vontade preenche a ideia de dolo. Esse dolo compõe o tipo penal. Compõe por quê? Porque pela teoria atual, a gente não vai aqui aprofundar esse detalhe, é só para a gente chegar no conceito de dolo específico na improbidade. Dolo, sem dolo ou culpa não há crime, porque para ter crime, para existir um crime, é preciso ter um elemento subjetivo. O elemento subjetivo compõe o conceito de tipicidade. Então, é esse elemento subjetivo, é esse dolo que é exigido lá na improbidade, só que não qualquer dolo, apenas o dolo específico. Tem que ter um especial fim de agir. Então, veja, o dolo ele pode ser genérico, como, por exemplo, o dolo de homicídio. Qual é o dolo de homicídio? Matar alguém. Mas você tem alguma razão especial para fazer? Você tem algum objetivo específico? Pode até ter, mas não é necessário para que você tenha o crime de homicídio. Matar alguém com vontade, consciência, é homicídio. Então o dolo é genérico, não exige nenhum especial fim de agir. Por outro lado, há o dolo específico, também no direito penal, estamos falando ainda lá do direito penal. É quando você tem uma vontade especial, uma razão especial para agir daquela forma, um objetivo específico a alcançar, ou seja, um adicional. O exemplo clássico é a extorsão mediante sequestro. Você precisa ter o objetivo, a finalidade de obter vantagem, que normalmente é popularmente chamado resgate. A extorsão mediante sequestro é uma forma de alcançar o resgate. Então, se por acaso o sequestro ou a privação da liberdade não tem essa finalidade, pode ser outro crime. Aliás, será até outro crime, mas não será extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque o elemento constitutivo do crime é esse dolo específico de obter uma vantagem, normalmente o resgate, para falar de forma bastante simples, de obter o resgate. Então esse é um dolo específico, exige um dolo específico. A improbidade agora trabalha nessa lógica. Não basta o dolo genérico, não basta a consciência e a vontade de agir, de praticar a conduta. É preciso ter a intenção de alcançar aquele resultado ilícito. E isso é, sem dúvida, a principal, a meu ver, a mais importante de todas as mudanças da nova lei de improbidade administrativa. Veja bem, historicamente se exigia apenas o dolo genérico. Isso estava mais do que consolidado na jurisprudência do STJ. Mais do que consolidado. Era um tema, eu diria, indiscutível. Recurso especial não era nem sequer enfrentado o mérito. Por quê? Porque é uma questão que estava absolutamente consolidada, absolutamente resolvida. Basta o dolo genérico. Ou melhor, bastava o dolo genérico. Agora, pela lei atual, é preciso estar demonstrado o dolo específico, ou seja, aquela especial razão de agir. É o famoso com o fim de, agir com o fim de, com um objetivo específico. E daí é que se tem a exigência legal agora do dolo específico. Não basta o dolo genérico. Então veja, se eu não tiver um dolo específico, agora falando especificamente da improbidade, sem dolo específico, o ato não é ímprobo, ele pode ser ilícito. Ele pode dar ensejo a uma ação reparatória, uma punição administrativa, pode ser que ele represente, que ele justifique a cobrança de um ressarcimento pelo Estado, tudo isso pode acontecer, pode não, deve. Imagine, se um agente público pratica um ato ilícito de forma consciente, causa prejuízo ao erário, ele tem que ressarcir. Ok, mas para que essa conduta configure improbidade, ele tem que ter o especial fim de agir, ele tem que ter o dolo específico que a lei exige. Então vejam, essa tipicidade, ela é uma garantia
Tipicidade é garantia. É um limite para que o Estado possa agir no campo do direito sancionador. Para que o Estado não possa pleitear ou punir por qualquer fato, você tem a tipicidade. Isso vale para o direito penal e vale para o direito administrativo, porque o direito administrativo é também um direito sancionador. Então tem princípios muito próximos. E a tipicidade, ela cumpre esse papel, né? O ato de improbidade, ele precisa estar previsto em lei. Por quê? Porque senão você pode ampliar demais e punir pessoas sem previsão legal. Isso violaria o princípio da legalidade. Que ele está aqui, ó. O princípio da legalidade, ele justamente faz com que seja necessária uma previsão específica em lei. Então o papel é limitar o poder punitivo, proteger o cidadão contra o arbítrio estatal, promover segurança jurídica e garantir a liberdade e os direitos do cidadão. É por isso que nós trabalhamos de longa data, isso não é uma novidade, com a ideia de tipicidade fundada no princípio da legalidade. Então, o que diz, agora vamos ser objetivos em relação à legalidade e à previsão normativa da nova lei de improbidade. É claro que esse tema, eu já falei, é um dos temas mais complexos, eu diria talvez mais difíceis, do ponto de vista prático, inclusive, de como provar, de como descrever na inicial da ação de improbidade esse especial fim de agir, de como produzir a prova disso ao longo da instrução, porque é um elemento subjetivo. É um elemento subjetivo, então tem que ser provado, narrado e provado. É um ônus de narrar ou de argumentar para depois ter o ônus decorrente de provar. É um assunto complexo, é por isso que ele vai ser abordado num curso que nós pretendemos gravar, estamos gravando já, que é para um curso completo sobre essas questões relevantes da improbidade e que tem um aprofundamento especial nessa matéria. Aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma análise geral e essa análise então precisa passar por os dispositivos da lei que estão aqui na tela. Ó. Há 3 regras na nova lei que expressamente tratam do dolo específico. Primeira delas, o artigo 1º, parágrafo 2º, define que se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não bastando a voluntariedade do agente. Ou seja, não basta a vontade de praticar a conduta, é preciso buscar o fim, o resultado ilícito específico. Segundo, artigo 1º, parágrafo 3º, é a segunda regra. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Percebam, com fim ilícito. Se não tiver essa prova, fica afastada a responsabilidade por improbidade administrativa. 2 regras. E a terceira, artigo 11, parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a Convenção de Merda, promulgada e tal, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra, etc. Então veja, 3 regras claras, objetivas e diretas que exigem dolo específico para a configuração e a punição por ato de improbidade administrativa. Então hoje é possível dizer que não existe improbidade sem dolo específico. A jurisprudência do STJ, então, já alterou seu entendimento? Já foi alterado. O STJ não admite mais a condenação e não condena mais por dolo específico, ou seja, ações que estão em andamento, inclusive, ações por condutas pretéritas, o réu está sendo absolvido, o pedido está sendo julgado improcedente, porque não tem que ter comprovação do dolo específico. E, finalmente, eu repito aquela máxima que é fundamental para entender na improbidade e com ela eu encerro. A conduta pode até ser ilícita, mas não será improbidade se ela não tiver dolo específico. Porque eu quero? Porque eu acho? Não. Porque a lei assim definiu. Essa foi uma das alterações centrais. Não tem mais improbidade culposa, somente dolosa, mas não é qualquer dolo, tem que ser dolo específico. É isso, minha gente.